Olá pessoal, meu nome é Pedro e hoje estamos aqui para mais uma aula do canal Home Bio. Não deixa de se inscrever, de dar o seu like e de falar o que você achou da aula no final, ok? Então vamos lá. O tema da aula de hoje é tráfico de animais silvestres, que é algo que infelizmente ainda é muito comum no nosso país. Bom, aqui é o nosso sumário. Eu vou fazer uma introdução breve, depois eu vou falar sobre a legislação aqui no Brasil, sobre como que é o tráfico de animais silvestres no Brasil, a rota do tráfico, alguns números que são um pouco chocantes, quais os tipos de tráfico, o que acontece com os animais apreendidos e quais são as consequências, para por fim falar sobre as medidas de combate a essa prática, ok? Então vamos começar. É importante que a gente saiba alguns conceitos básicos, como por exemplo, o que são os animais silvestres. Animais silvestres são aqueles animais selvagens que são criados na natureza e não estão habituados ao convívio com os seres humanos. Ou seja, aqueles animais, né, como a onça, como o lobo-guará, que não têm esse contato de perto, né, com os seres humanos, não estão acostumados com isso e que são animais que vão nascer e vão viver na natureza. Animais domésticos. O que são os animais domésticos? Eles são animais que estão habituados com o convívio humano e eles podem ser de estimação ou criados para o consumo. Então, por exemplo, cães e gatos, né, eles já nascem praticamente dentro do convívio da nossa família. Quando a gente pensa em uma cachorrinha que está grávida, por exemplo, a primeira coisa que a gente faz, né, quando os filhotinhos nascem, é procurar um lar para eles, é procurar alguém que possa adotá-los. Então, esses animais já nascem tendo esse convívio muito próximo com os seres humanos. E os animais para o consumo, como bois, porcos, galinhas, né? Não são, em alguns casos, podem até ser animais de estimação, mas em geral são animais criados para o consumo humano. Então, essa é a diferença entre animais silvestres e animais domésticos. Só ressaltando que existem animais silvestres que nascem em cativeiro. Então, não necessariamente eles precisam nascer na natureza para ser considerados animais silvestres, mas eles, mesmo nascendo em cativeiro, não são animais que estão habituados com o convívio humano, porque é da natureza deles não ter esse convívio, ok? E o que é o tráfico? O tráfico é o comércio ilegal. Então, quando a gente pensa em tráfico de animais silvestres, a gente está pensando em um comércio ilegal de animais silvestres. E, infelizmente, a gente está tratando os animais como uma mercadoria, embora eles sejam seres vivos. Bom, tendo isso em mente, o tráfico de animais silvestres, como eu falei, então, é o comércio ilegal de animais que são retirados da natureza ou que são criados em cativeiros ilegais, em criadouros ilegais, ok? Mas é esse comércio ilegal de animais. Para começar a falar sobre esse assunto, a gente precisa entender como que funciona a legislação no nosso país, já que essa é uma prática ilegal. E essa legislação começou a ter um olhar voltado para os animais silvestres lá em 1967, com a lei de número 5.197. Então, esse artigo 1º fala o seguinte: os animais de quaisquer espécies em qualquer fase do seu desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais, são propriedades do Estado, sendo proibida sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha. Eu queria chamar a atenção para vocês de 3 coisinhas nesse artigo. A primeira delas é que em nenhum momento eles falam sobre o comércio de animais. Então, eles estão falando sobre algumas práticas que são prejudiciais para os animais silvestres, mas ainda não incluem o comércio, a prática de vender e comprar, ok? Então, ainda não é incluído isso. A segunda delas é que os animais eles são tidos como propriedades do Estado, ou seja, não são considerados como seres de autonomia própria, que têm direito à vida, que têm direito a um ambiente ecologicamente equilibrado. Eles são considerados uma propriedade, e é por isso que é proibido que se faça esse tipo de coisa com eles. Além disso, vou pegar aqui só um ponteirinho para apontar para vocês.
Eles também consideram ilegal essas práticas com animais que vivem fora de cativeiro, onde eu sublinhei, fora de cativeiro. Então, aqueles animais que são criados, né, que vivem em criadouros ilegais, ainda também não são contemplados por essa lei, ok? Já em 1998, a lei de número 9.605 diz no seu artigo 29º: matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida, pode gerar uma pena, que é uma detenção de 6 meses a 1 ano e uma multa. Aqui a gente pode observar duas coisas. A primeira delas é que eles retiraram aquela terminologia que se referia aos animais como uma propriedade, embora ainda falem em permissão, em licença, em autorização para práticas como, por exemplo, a caça de animais. Outra coisa é que eles começam a falar sobre uma penalização, ou seja, uma punição para as pessoas que descumprirem essa lei. Nesse caso, é uma detenção de 6 meses a 1 ano e uma multa. Além disso, nessa lei também fala o seguinte: incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. E o que isso significa? Significa então que pela primeira vez eles estão considerando a comercialização desses animais. Né? Eles estão falando em venda, estão falando também em compra, né? Quando fala que adquire, né? Em exportação. Então começa, né, a falar realmente nessa prática de tráfico de comércio de animais. Outra coisa, não consideram apenas os espécimes, ou seja, os indivíduos, mas também consideram os ovos e as larvas, assim como os produtos e objetos. Né? Então, essa legislação ela se tornou mais ampla, adequando-se também para incluir essas outras categorias, né? E protegê-las, né? Tanto os ovos, quanto as larvas, quanto os espécimes, e impedir que ocorra, né, comercialização de produtos e objetos oriundos de partes de corpos de animais. E, por fim, também fala sobre criadouros, então consideram animais silvestres que vão ser protegidos aqueles que são provenientes de criadouros não autorizados. Então não são considerados apenas aqueles que são encontrados na natureza, mas também aqueles que estão em criadouros não autorizados. Lembrando que existem sim alguns criadouros autorizados de animais silvestres, né? Mas que para você adquirir um animal desses criadouros, você vai ter toda uma documentação, você vai ter um número de identificação do animal e você vai pagar mais caro, porque é algo dentro da lei, ok? Bom, esse decreto número 6.514 de 2008 vai estabelecer, então, valores para aquela multa que a gente falou na lei anterior. Então, aquela lei estabeleceu uma multa. Aqui vai estabelecer os valores. Então, olhem só. Multa de R$ 500 por indivíduo, então por espécime, não constante de listas oficiais de risco ou ameaça de extinção. Então, animais que não estão ameaçados de extinção, a pessoa vai pagar uma multa de R$ 500 por espécime, por indivíduo. Já para aqueles animais que estão ameaçados de extinção e se encontram nessas listas oficiais, a multa vai ser de R$ 5.000, então é uma multa bem maior. Mas ainda assim é um preço muito baixo quando a gente considera que está falando de vidas, né? De animais que estão vivos. Bom, vamos entender então como que funciona essa prática aqui no Brasil, já que agora a gente entende como funciona a legislação. O Brasil é um país com uma rica biodiversidade, ou seja, existe um grande número de espécies de animais no nosso território nacional. Isso por quê?
Porque é um país muito grande e é um país que se encontra na zona tropical. Então existe uma riqueza também de diferentes biomas, como por exemplo a Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, e cada um deles, né, contém espécies únicas e exuberantes. Então, essas espécies são muito visadas porque aqui no Brasil realmente existe uma grande biodiversidade. Então, obviamente, o Brasil participa muito dessa prática de tráfico de animais silvestres. Além disso, o Brasil também possui uma grande desigualdade social. Isso vai implicar o que nessa prática? Em algumas regiões, como por exemplo a região norte, existem algumas cidades que ficam próximas de regiões onde se tem um número grande de animais circulando, né? Regiões de zona rural ou próximas a florestas e matas. E nessas cidades existem algumas pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, né? Que estão preocupadas realmente com sobreviver. Então, essas pessoas, em grande parte, vão ser responsáveis por fazer a retirada de alguns espécimes dessas regiões, em troca de dinheiro. Então, eles fazem isso porque é a saída que eles encontraram para ganhar dinheiro e sobreviver. Isso devido à grande desigualdade que existe no nosso país. Bom, então existem regiões no Brasil que fornecem mais animais do que outras, né? Regiões que vão acabar exportando mais animais do que outras e exportando mais animais que outras. E quais regiões são essas? Norte, Centro-Oeste e Nordeste. Isso não significa que na região Sul e Sudeste não exista a prática de retirar esses animais da natureza, né? Mas nessas três regiões é onde isso é mais frequente. E no Sul e no Sudeste o que se tem mais prática é o comércio, né? A compra desses animais. Então esses estados dessas regiões Sul e Sudeste vão ser responsáveis pela compra desses animais em território nacional. Então, quando a gente fala em tráfico de animais silvestres, a gente não fala apenas tráfico internacional, mas também comércio ilegal dentro, né, do território nacional, dentro do Brasil. Bom, a rota do tráfico, então. Lembram que eu falei sobre aquelas pessoas que fazem a retirada dos animais da natureza em troca de dinheiro? Essas pessoas são chamadas de fornecedores. Esses fornecedores podem ser também aqueles criadouros ilegais, né, que vão criar algumas espécies de animais para venda. A maioria dessas espécies a gente pensa em aves, né, que vivem em gaiolas e tudo mais. Então, esses são os fornecedores que vão fornecer esses animais para o tráfico. Depois deles, a gente tem os intermediários, que são aqueles que vão realizar o transporte. Então, o transporte ele é feito ao longo do país ou para fora do país. Então, existem os intermediários que vão ser responsáveis por isso. E, por fim, os consumidores, que vão fazer a compra desses animais. Então, eles vão consumir o que está sendo traficado. Mas é importante lembrar que por trás de tudo isso existe sempre as pessoas que estão comandando tudo, que são pessoas poderosas e muito ricas que não vão estar envolvidas diretamente com essas atividades, mas que são as pessoas que vão lucrar mais com essa prática, né? Quando a gente fala de fornecedores, aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade, por exemplo, vão ganhar pouquíssimo dinheiro, não vão ganhar tanto, vão ganhar o básico para sobreviver, ok? Então, aqui é a rota, como que ela é, né? O espécime ele vai ser retirado da natureza, ele vai ser transportado, vai chegar ao destino final e, por fim, ele vai ser vendido. O transporte, em sua maioria, ocorre através das vias terrestres, porque quando a gente fala em avião, significa que tem uma maior fiscalização. Para entrar no avião, por exemplo, você precisa passar por um raio-x. E existem diversas rodovias, diversas estradas que não são tão fiscalizadas, que são estradas de interior, estradas de terra, né? Então é mais fácil para essas pessoas fazer o transporte por essas vias que não são tão fiscalizadas do que fazer isso através, né, de transporte aéreo. Bom,
Os países que são mais exportadores são aqueles que, vou citar alguns exemplos: Brasil, grande parte dos países da América do Sul, alguns países da África, a Índia, o Vietnã, a Malásia, a Indonésia e a Rússia. A gente pode ver que esses países são países que não são os mais ricos do mundo, quando a gente pensa, por exemplo, Estados Unidos, países da Europa, não são os países mais ricos do mundo, e são países que, em sua maioria, possuem uma biodiversidade muito grande. Né? Países da África, a Índia, alguns países da América do Sul também possuem floresta amazônica, o Brasil, então são países que têm uma riqueza grande de biodiversidade, são países com muitas espécies interessantes. E os países que são mais consumidores são aqueles mais ricos, os Estados Unidos, os países da Europa, Arábia Saudita e Japão. É importante a gente pensar então que o tráfico ele pode ser feito tanto para dentro do país quanto para fora do país. Então eu já falei para vocês sobre os países exportadores e consumidores e também sobre as regiões do Brasil que mais exportam e que mais consomem, ok? Bom, aqui eu trouxe 2 exemplos de como que é esse transporte, para vocês verem a crueldade que esses animais vivenciam durante essa prática. Então, nesse daqui da esquerda, a gente vê vários espécimes, um amontoado em cima do outro. Então, imagine o estresse que esses animais passam, né? Imagine o desconforto, isso sem falar em horas e horas sem água, sem comida. Então, é realmente uma prática muito, muito, muito horrível e dolorosa para esses animais. Já aqui na foto da direita, ainda mais chocante, porque esses animais eles estão enfiados em garrafas PET, sem conseguir nem ao menos se locomover. Então, quantos desses animais não se lesionaram durante esse transporte? Olhem que absurdo. Eu fico horrorizado e até por isso que nem trouxe mais fotos, porque sempre são muito chocantes. Bom, falando em choque, eu vou falar um pouquinho sobre alguns números que eu considero números muito grandes quando a gente fala sobre essa prática. Como, por exemplo, esse daqui. 38 milhões de animais silvestres são retirados por ano da natureza no Brasil. Então, se a gente parar para pensar, o ano tem 365 dias. E durante esses 365 dias, 38 milhões de animais são retirados da natureza. É um número altíssimo, né? Então, realmente é uma prática que, como eu falei, é muito comum aqui no Brasil. Principalmente, né, por aqueles fatores que eu falei, né? E especificamente sobre a grande biodiversidade que a gente tem no Brasil. Aqui, o tráfico de animais silvestres é considerada a terceira maior atividade ilegal no mundo, atrás apenas do tráfico de drogas e do tráfico de armas. Então, realmente é uma prática que rende muito dinheiro para aquelas pessoas envolvidas. E é, infelizmente, muito difícil também de se combater, né, já que é tão comum. 9 em cada 10 animais traficados morrem antes de chegar ao destino final. Lembram daquelas imagens que eu mostrei? Que absurdo a maneira como esses animais são transportados? Como aqueles animais vão sobreviver até o final da jornada, até o final, né, da viagem? Não tem como. Muitos deles morrem. 9 em cada 10 animais morrem, porque as condições são insalubres, né? As condições são desumanas, são realmente péssimas para que aqueles animais estejam bem. Então, é muito preocupante a gente pensar que 38 milhões de animais silvestres estão sendo retirados por ano do Brasil e que a maior parte desses animais vai morrer durante o transporte, não vai nem chegar ao destino final. Então, basicamente, a gente está retirando animal da natureza para matá-los durante o transporte. É realmente um absurdo e muito chocante, né? Muito chocante, muito triste. Essa prática movimenta aproximadamente 2 bilhões de dólares anualmente apenas no Brasil. Então, apenas aqui no Brasil, chega a movimentar 2 bilhões de dólares. E olhem só, no mundo, essa movimentação chega de 10 a 20 bilhões de dólares por ano.
Então, olha como é uma prática que rende muito dinheiro para aquelas pessoas que participam. Por isso, né, que ainda é uma prática muito comum. Porque se não tivessem pessoas que estivessem dispostas a comprar esses animais, não teria tanta demanda. E se não tivesse demanda, obviamente, era uma área que as pessoas, né, que essas pessoas do mal, né, vou falar pessoas do mal porque realmente são, que essas pessoas do mal não iriam buscar investir, digamos assim, né? Então realmente é preocupante, né? E para cada produto animal comercializado, pelo menos 3 espécimes são sacrificados. Quando a gente fala de produto, a gente está falando de bolsas, de carteiras, de brincos, né? De produtos que a gente vai usar no dia a dia e que muitas vezes têm esses materiais de origem animal e que acabam também, né, sendo uma prática que muito cruel, porque para você fazer, vamos supor, uma bolsa, você precisa de 3 espécimes sacrificados. É muito triste, né? E de cada 100 animais, 70 são comercializados no Brasil. Lembram que eu falei que o tráfico não é apenas internacional, mas também dentro do nosso país? Olhem só, de 100 animais, 70 são comercializados aqui. Né? Isso é alarmante, porque a gente tem que defender a riqueza ambiental do nosso país. A gente tem que defender o meio ambiente. A gente não pode se aproveitar dele, né? Então é muito preocupante que esses animais, a maioria deles estejam, né, sendo comercializados dentro do Brasil. E a maioria para quê? Para virar pet. Vê se pode. Quando a gente pensa em pet, lembra lá no começo que eu falei que animais de estimação são gatos, cachorros, né, que já estão habituados ao convívio humano? A gente não pode pensar em um papagaio, em um jabuti, em uma cobra, em animais exóticos, né, silvestres como pet. Embora alguns deles a gente consiga encontrar em criadouros legalizados, né, mas a maioria eu duvido, né, que a maioria das pessoas que tem esses animais foi atrás de fazer isso de maneira legalizada. Quantas pessoas a gente não conhece ou não ouviu falar que tem dentro de casa uma jiboia, né, um papagaio, uma arara, uma aranha? Será que todas elas foram atrás para fazer de maneira legalizada ou não? Então, esse comércio aqui dentro do Brasil é principalmente para isso, para virar pet. E muito triste isso. Bom, como eu falei sobre os pets, existem diferentes tipos de tráfico, né? Diferentes tipos de destinação para aquele animal. Então, existem animais que vão ser destinados para colecionadores particulares, que são colecionadores que gostam de colecionar animal como se animal fosse uma coisa, né? E quanto mais raro o animal for, mais caro ele vai ser. Principalmente quando a gente pensa em animais ameaçados de extinção ou animais que possuem características diferentes, né? Tanto visuais, né? Quanto anatômicas, enfim. Animais para fins científicos. Em alguns lugares existe esse tráfico porque se a gente parar para pensar em serpentes, em escorpião, aranha, né, muitas delas possuem peçonha, veneno. Então, essas substâncias químicas vão ser utilizadas em pesquisa e produção de medicamentos. Então, existe essa finalidade do tráfico, de traficar esses animais para que sejam realizadas essas pesquisas e produzidos esses medicamentos. Mas é importante a gente falar que existem muitas pesquisas, a maioria delas, que são legalizadas, né? Para você fazer uma pesquisa com animal, você precisa da autorização de comitês de ética. E aqui no Brasil, como as pesquisas são feitas na universidade, né? Nas universidades públicas, isso é sempre exigido. Então, quando a gente fala desse fim científico, geralmente é para fora do país. Os pets, já falei, são os animais que são destinados para serem animais de estimação. Os produtos oriundos da fauna também já falei que são aqueles que utilizam couro, pele, penas, garras, presas, né, para poder fazer a confecção desses produtos. Então, não é o animal em si, mas sim produtos que são originados a partir de partes do corpo daquele animal. Bom, o que acontece com esses animais que são apreendidos, né? Quando a polícia ambiental consegue fazer uma apreensão, infelizmente,
Muitas das vezes, a maioria dos animais se encontra bem machucada, porque lembra aquelas imagens que eu mostrei? Como o animal naquelas condições não vai se machucar. Então, obviamente, muitas vezes esses animais se encontram em situações bem graves, né, com feridas e se encontram em mau estado. Isso impede que eles sejam soltos, né, e reabilitados para serem soltos na natureza. E aí, né, em alguns casos, quando é muito grave, é realizada a eutanásia e quando não é realizada a eutanásia, esses animais eles conseguem se recuperar, mas ficam com sequelas, eles vão viver para o resto da vida em cativeiro. Né? Então, por exemplo, uma ave que quebrou uma asa, ela se recuperou, a lesão sarou, a asa se recuperou, só que ela não consegue mais voar. Como que a gente solta aquela ave no meio ambiente, né, na natureza, se ela não vai conseguir mais se virar sozinha? Não tem como. Então ela vai ser destinada para um cativeiro, né, onde ela vai viver para o resto da vida. Quando eu falo cativeiro, eu estou falando de centros de conservação, obviamente. Não estou falando de cativeiro ilegal. Estou falando de centros de conservação. Né? Então, quando esses animais são apreendidos, eles são encaminhados para um centro de triagem, que é controlado pelo IBAMA, e aí nesse centro de triagem eles vão avaliar a condição do animal, né? Se ele vai conseguir ser reabilitado para ser reintroduzido ou se ele vai ser direcionado para um centro de conservação porque ele não tem mais condição de viver sozinho na natureza, certo? E é lá também que eles vão ser tratados. Quais são as consequências dessa prática? Bom, a primeira delas é a introdução de espécies exóticas. O que isso significa? Significa que durante essa prática a gente está tirando espécies de um lugar e levando para outro. E muitas vezes essas espécies elas não são nativas daquele lugar para onde elas estão indo. Então eu vou usar como um exemplo uma coisa que aconteceu muito recentemente, aquele caso da naja, do estudante de veterinária lá em Brasília. A naja não é uma espécie nativa do Brasil, ela é uma espécie nativa de outro país. Então, se ela por um acaso acabar sendo solta na natureza, ela pode causar um grande desequilíbrio ambiental. Primeiro, porque se ela se der bem naquelas condições, se as condições daquele ambiente forem favoráveis para a sobrevivência dela, né, ela pode gerar descendentes e esses descendentes tomarem conta daquele local, né, inibindo espécies que são nativas. Segundo, elas podem predar espécies que são nativas. E espécies que estavam de boa ali no ambiente, de repente tem um predador que vai diminuir muito o número dessa população. Né? Então aquela espécie que é nativa vai diminuir muito. Ou então, essas coisas podem acontecer e pode causar esse desequilíbrio ambiental. Também pode acarretar na transmissão de doenças. Existem muitas zoonoses, né, que são doenças transmitidas por animais que a gente conhece e também zoonoses que a gente não conhece. Então, olha o perigo da gente estar tirando um animal do meio ambiente natural, tendo contato com ele, colocando outras espécies em contato com ele e às vezes ele está com algum patógeno e a gente não sabe e pode resultar em uma epidemia, em uma pandemia ou no surgimento de uma nova doença ou no surgimento de doenças que a gente já conhece, mas em locais onde elas não eram frequentes, não eram comuns, né? Então também ocorre essa consequência. Outra consequência é a diminuição da biodiversidade, porque simplesmente a gente está tirando animal da natureza, né, para poder vender. E muitos desses animais morrem. E muitos desses animais não conseguem voltar para a natureza. Então a gente está diminuindo o número de animais encontrados em ambiente natural. E com essa diminuição, vai diminuindo também a biodiversidade. Por quê? Porque esses animais podem correr risco de ficar em extinção. Se eles entrarem em extinção, desapareceram. Né? Então existem animais que estão com esse risco, como por exemplo a onça-pintada. Né? Então é realmente preocupante, né? Que eu falo a gente, mas é porque a gente é uma forma de linguagem, né? Tipo,
hábito que eu tenho de falar, mas quando eu falo a gente, eu quero dizer essas pessoas que estão praticando isso, né? Essas pessoas que praticam isso, então, que fazem essa prática ilegal, estão trazendo todas essas consequências para o meio ambiente e também, né, para a sociedade. É que a gente é uma maneira de falar, né? Mas não estou querendo dizer a gente, estou querendo dizer essas pessoas. E quais são as medidas que a gente pode ter para o tráfico, para combater o tráfico de animais silvestres? E agora que eu falo a gente, eu quero dizer a gente mesmo, né? O que a gente pode fazer? Bom, primeiro, campanhas de educação ambiental desde a infância, desde a educação básica, para conscientizar as pessoas dos impactos dessa prática e também do porquê não se comprar animais silvestres. Isso a gente precisa fazer em todas as idades, mas a gente precisa começar lá desde pequenininho, porque aí essas crianças vão crescer com essa consciência. E a gente não vai precisar fazer esse trabalho depois que elas já estiverem adultas, com pensamentos formados, né? Com hábitos já gerados. Então, é muito fácil a gente criar essa consciência em pessoas que estão se formando agora. Mas é importante a gente fazer essas campanhas voltadas para todos os públicos. Endurecimento da legislação. Eu mostrei a legislação para vocês e realmente ela não é uma legislação muito dura, né? Se você vê a pena que de 6 meses a 1 ano de prisão e as multas, elas não são tão duras, né? Elas são bem brandas, considerando o tipo de crime que a gente está falando, né? Que é a morte de vários espécimes diferentes, né? De vários indivíduos diferentes. Então, essa lei ela precisa ser endurecida e precisa ser mais específica também realmente para essa prática de tráfico, né? Porque ela é muito ampla, ela considera outras práticas como a caça, né? Então a gente precisa ter uma legislação mais específica voltada para o tráfico de animais silvestres e também uma maior fiscalização, principalmente nas rotas de tráfico. Como eu falei, existem algumas estradas em que a fiscalização não é tão constante, porque são estradas mais afastadas, estradas que não têm assim tanta movimentação, mas é preciso que a polícia, né, faça um trabalho de inteligência, identifique essas rotas e faça uma fiscalização com maior frequência. Maior amparo social, porque aliado todas essas medidas ambientais, a gente precisa ter uma medida social também, principalmente para aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e que aceitam retirar animais da natureza em troca de dinheiro. Né? Quanto menos pessoas a gente tiver nessa situação, melhor vai ser, porque menos a gente vai ter essa prática, menos pessoas vão estar dispostas a fazer essa prática. Denúncias. A gente precisa denunciar quando a gente vê alguma coisa. Você viu alguém vendendo animal silvestre ilegalmente? Denuncia. Viu alguém que comprou? Denuncia. É através das denúncias que a gente consegue ajudar e auxiliar a polícia ambiental a chegar naquelas pessoas que estão cometendo esse tipo de prática. Bom, eu trouxe aqui para vocês, para finalizar, um número que vocês podem ligar para denunciar e que no caso é 0800 61 80 80, e também falar a última coisa que é muito importante: não compre. Não compre, não compre papagaio, não compre jabuti, não compre arara, não compre macaco, não compre nada. Nada, nada, nada que for ilegal. Se você quer ter uma cobra, alguma coisa, vai atrás para ver como você faz para conseguir esse animal legalmente, porque existem criadouros legalizados no Brasil. Mas não compre de qualquer pessoa, não compre, porque você vai estar contribuindo para essa prática, que é uma prática horrível, uma prática criminosa e que está destruindo populações de animais, de espécies animais, está destruindo a nossa fauna e contribuindo também para a destruição do meio ambiente como um todo. Então, não compre, ok? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês reflitam em casa e comentem o que vocês acharam, ok? E até a próxima aula.